E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os ativos no mercado de Forex, quais ativos eu mais opero, quais ativos eu analiso diariamente, por que que eu analiso esses ativos, vou falar um pouco sobre horários também, quais são os principais horários que eu opero. Muitos de vocês já sabem um pouco sobre isso, mas eu acho que vale a pena frisar um pouco mais, falar um pouco mais sobre isso também. Então eu acho que vai ser um vídeo bem legal. Antes de começar, como sempre, eu quero te deixar uma pergunta: qual é o horário que você opera? Então, no horário de Brasília, fala para mim no horário de Brasília, assim eu consigo ter uma única referência, né? Porque eu, por exemplo, moro em Portugal, então eu falo para as pessoas o horário que eu opero aqui em Portugal. Às vezes você mora em Londres, em Nova York, eu não sei onde você mora, mas a maioria das pessoas que acaba seguindo nosso canal mora no Brasil. Então, acho que a forma mais fácil da gente consolidar essa informação é sabendo qual horário que você opera de acordo com o horário brasileiro, com o horário de Brasília. Então compartilhe aqui comigo, porque assim eu posso tentar criar alguns conteúdos e alguns materiais para te ajudar nesse horário aí que você opera, beleza? Além disso, queria pedir para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e ativar as notificações. Super importante ativar as notificações, assim você recebe o alerta de novos vídeos assim que eu lanço esses novos vídeos, beleza? Então deixe lá o sininho, né? Clique lá no sininho e deixe as notificações ligadas, assim você sabe sempre quando eu estou lançando um vídeo novo. Beleza? Esse vídeo ele vai responder uma dúvida muito comum aqui no canal, como eu já falei algumas vezes sobre ativos, sobre horários, e uma dúvida muito comum dos meus alunos também. Muita gente me pergunta, tá, mas cara, quais ativos eu opero, tal? Como você seleciona isso? Eu acho que a forma mais fácil de você selecionar quais ativos você vai operar é analisando o spread. Eu opero só moedas, então eu opero só Forex. Dentro de uma corretora de Forex, você pode operar os CFDs, que são os contratos por diferença. Você pode operar outros ativos, contratos que representam ativos. Então você pode, por exemplo, operar ouro, a relação entre o ouro e o dólar. Você pode operar um contrato por diferença que tem uma relação com a Bolsa Americana, com a S&P 500, com criptomoedas, enfim, tem muitos ativos que você pode operar dentro de uma corretora de Forex, né? Elas abriram aí o campo de atuação para outros ativos. Eu opero só as moedas, eu opero só Forex. E o que eu sempre levo em consideração na hora de escolher qual ativo eu vou operar, na verdade eu já tenho minha seleção e eu vou mostrar os motivos, claro, para vocês, mas eu sempre levo muito em consideração quando eu estou analisando se eu vou continuar operando ou não um determinado ativo, essa coluna aqui ó, que vocês estão vendo, é a última coluna. Na verdade, deixa eu colocar o Point to Fix aqui, que é uma ferramentinha de desenho. É essa coluna aqui, ó. Vou deixar só ela, para vocês verem. O spread. O spread, para mim, ele é muito importante. Então, o que acontece? Eu sempre analiso qual é o spread daquele ativo, né? Às vezes o spread aumenta ou diminui porque a gente tem, por exemplo, um feriado bancário ou porque a gente tem muitas notícias. Então, pode aumentar o spread, ao contrário do que muita gente pensa. Ele não representa nada da corretora. Os custos que a corretora coloca, eles são chamados de markup, então é um spread adicional que a corretora coloca. O conceito de spread ele é bem simples. Spread é a diferença entre o melhor comprador e o melhor vendedor. Então isso é o spread, tá? E aí a corretora pode adicionar alguns pontinhos ali, pode adicionar um markup em cima desse spread, assim que ela ganha dinheiro. Então eu já expliquei para vocês sobre isso algumas vezes também. Então você tem que ficar de olho nisso, no spread, né? Por exemplo, se a gente buscar aqui, hoje é feriado no Reino Unido. Então se você busca o spread do GBP/USD, por exemplo, 10 pontos, é muito. Por quê? Porque é feriado, né? Então você vê que isso não é só no GBP/USD, no GBP/CAD também, no GBP/CHF, todos esses ativos aqui, como é feriado no Reino Unido, o spread vai aumentar. Por quê? Porque a liquidez é menor, tem menos gente querendo comprar e menos gente querendo vender. Então, como você tem menos compradores e vendedores, a tendência natural é que o spread aumente. Fique mais alto. Então, no próprio GBP/USD, que é um ativo que o spread é bem baixo, né, que é um dos ativos mais líquidos, mais negociados do mundo, que é a Libra, né, o GBP, a Libra esterlina, que é a moeda do Reino Unido, versus dólar, a gente tem aqui 4 pontos de spread que não é normal, né? Se não fosse feriado, provavelmente a gente não teria esse spread aqui, beleza? Então, esse é o primeiro ponto que eu levo em consideração, qual é o spread do ativo. Se a gente coloca aqui um ativo, por exemplo, eu quero começar a operar outros ativos. Vou operar aqui um ativo exótico. Euro contra a lira turca. O spread
é de 386 pontos. Então eu jamais vou operar esse ativo. Para mim não faz sentido nenhum. Tá? Porque o spread é muito alto. Beleza? E isso daqui, em qualquer corretora que você procurar, você vai ver que o spread é alto, porque é o próprio ativo que tem esse spread, né, relativamente alto, porque não tem tanta liquidez. Às vezes é um ativo que é muito volátil, tem vários fatores que podem fazer com que um ativo tenha um spread muito maior. Por exemplo, se você tem uma notícia muito importante para sair daqui a alguns minutos, o spread vai aumentar, os compradores e os vendedores simplesmente sobem. Né? Quando você trabalha com uma corretora de Forex, você tem que entender que as corretoras pelo menos as corretoras que eu trabalho, elas fazem as coisas da seguinte forma: você tem a corretora aqui, ela é um ambiente onde você tem compradores e vendedores negociando entre si, certo? Então você tem as pessoas negociando aqui. E essa corretora, normalmente, ela tem uma conexão com outros pools de liquidez, então outros provedores de liquidez. Então você tem outros bancos, outros provedores de liquidez aqui que também interagem e que fazem parte desse ambiente. Então esse ambiente ele fica muito maior do que se fosse um ambiente único da corretora somente, né? Porque quanto maior a liquidez, mais pessoas operando lá, mais fundos, mais bancos, maior a liquidez. Então as corretoras elas têm essa conexão, e aí é assim que o mercado ele vai se formando, o mercado de Forex, né? Quando você tem todas essas instituições trabalhando de forma que elas têm uma conexão entre elas, você tem muitos provedores de liquidez, então os ativos eles acabam tendo um spread cada vez menor. Né? Se você trabalha com uma corretora de Forex que não tem non-dealing desk, que é uma corretora SCP, ICN, e esse tipo de corretora você sabe do que eu estou falando. Então, o que acontece? Eu sempre busco os ativos que têm o menor spread, né? Mais do que 5 pontos, então superior a isso daqui, mais do que 5 pontos eu já não vou operar. Tá? Essa é a minha regra. A minha regra é bem simples, na verdade. Eu não opero nenhum ativo que tenha spread maior do que 5 pontos. Então 6 pontos eu já não opero. Se for aqui, né, o DCHF, é claro que o spread ele é variável, é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, né? Mas o spread é variável, ele vai dependendo, como eu falei, da volatilidade, do que está acontecendo no mercado. Então eu tento sempre focar nesses ativos que têm um menor spread. Além disso, a minha lista de ativos ela começa bem simples. No MetaTrader, se você clicar aqui com o botão direito, se você for lá em exibir, observação de mercado, você vai ter essa janela aqui que vai aparecer para você. Né? A gente tem um passo a passo do MetaTrader, então eu sugiro que você siga esse passo a passo e aí os ativos vão aparecer. Pode ser que não apareça spread, aí basta você clicar com o botão direito aqui e vir em spread, e aí o spread vai aparecer. Então esse é o primeiro ponto. Além disso, você clicando com o botão direito, você pode selecionar os ativos. E eu seleciono quais ativos? Eu comecei sempre de forma bem simples. Os Majors, que são os ativos mais negociados do mundo, que são esses, AUD, USD, Euro, USD, GBP, USD. E como você vê, eles estão em amarelo aqui. Isso é uma configuração de algumas plataformas, não são todas as plataformas que você vai ver os Majors em amarelo, tá? Então, é uma coisa que acontece em algumas plataformas, em algumas corretoras. E os minors aqui, que são os ativos, também são ativos bem negociados, mas o que a gente chama de cross também, né? Enfim, são os ativos que não são os majors, não são os ativos principais do mundo. Então, esses outros ativos, eu sempre seleciono todos e depois aos poucos eu vou tirando. Por exemplo, se você perceber aqui, eu tirei o dólar contra o dólar de Singapura, eu tirei o New Zealand dólar contra o franco suíço e o New Zealand dólar contra o dólar canadense. Por quê? Você vai perceber spread. Então é uma coisa que eu fui percebendo que esses ativos, não valeria a pena eu operar, porque é um ativo, por exemplo, se eu estiver observando NZD-CHF, para mim vale mais a pena eu operar o AUD-CHF. Por quê? Porque o dólar australiano e o dólar da Nova Zelândia eles têm uma correlação muito forte. Então eu acho que a Nova Zelândia não tem uma representatividade tão grande no mundo para que eu fique analisando esse ativo. Então eu prefiro, enfim, olhar no caso da Nova Zelândia só o NZD-USD. E já no caso da Libra, você pode ver aqui que todos os ativos que tem a Libra eu basicamente observo. Por quê? Porque eu acho que a Libra ela tem um peso muito grande no mundo, né? Então eu vejo Libra dólar, Libra dólar australiano, Libra dólar canadense, Libra franco suíço, Libra Ien e Libra até mesmo dólar da Nova Zelândia,
beleza? No euro também, eu sei que o euro tem uma representatividade muito grande, então o euro CAD, que é importante, euro CHF, que é o euro franco, o euro GBP, que é o euro contra a libra esterlina, euro ien e assim por diante. No caso do CAD, eu vejo, a gente só tem esses, né, o dólar canadense contra o franco e contra o ien, que eu acho que é bacana também. O franco contra o ien japonês também é legal. E aí aqui os dólares australianos contra o dólar canadense, contra o franco suíço, contra o ien, que é bem legal para quem opera aqui de madrugada, e contra o dólar neozelandês. Esses dois ativos aqui são mais voltados para a galera que gosta de operar de madrugada. Dólar australiano contra o ien, dólar australiano contra o dólar da Nova Zelândia. Então são esses ativos, cara. Se você quiser ver aí, a lista é essa, anota aí. Vou deixar até para dar um pause, né? Eu nem preciso parar o vídeo, mas você dá um pause aí e coloca todos esses ativos aqui e começa a observá-los, né? Eu acho que esses são os ativos mais interessantes para a gente operar. Beleza? Explicado isso, a gente tem a segunda parte, sobre os horários. Cara, tudo depende de qual ativo você está operando. Se você está operando, por exemplo, All-Day Yen, vamos imaginar, agora são 5h30 da tarde na Europa. Qual que é a chance desse ativo ter uma grande volatilidade agora, né, no final da tarde na Europa? Não é tanta, você percebe que a volatilidade maior foi lá no começo do dia, quando as bolsas na Ásia, você percebe que esse daqui, hoje o mercado teve muita volatilidade hoje, porque primeiro você teve no sábado. Eu falei até no meu Instagram, quem não me segue lá no Instagram, vai lá, @MuriloWozniak, segue, porque é bem legal. Às vezes eu falo um pouco, você vai acompanhar um pouco mais o meu dia a dia, e também eu falo bastante sobre trading, sempre que eu tenho oportunidade. Então aqui, ó, nessa queda, você vê que o mercado já abriu um gap gigante, porque a China falou que todas as novas tarifas que os Estados Unidos estavam impondo na guerra comercial, elas teriam algum tipo de consequência. Então o mercado já abriu nesse gap e veio despencando. E aí no começo da manhã da Europa, o Trump tá rolando a reunião do G7 e o Trump falou que ele tinha recebido um contato por parte dos chineses em busca de uma conversa nova e de uma solução para todo o problema da guerra comercial. Então o mercado disparou e depois veio disparando cada vez mais aqui. Então, tudo isso rolou logo de manhã e essa é a volatilidade que você vai ver nos ativos, por exemplo, onde a Ásia está aberta, né? Segunda-feira, de madrugada, só a Ásia está aberta. Então, se você estiver observando os ativos da Europa, o Euro USD, né, o Euro GBP, o spread vai ser super alto, porque nem os mercados bancários da Europa nem estão abertos ainda. Se você estiver observando o USD CAD, né, não faz muito sentido você operar esse ativo sabendo que está tudo fechado, né? Todos os mercados dos Estados Unidos e do Canadá estão fechados. Então, para que você vai operar nesse horário? A volatilidade vai ser muito ruim, não vai ser legal. O mercado ele normalmente vai andar por correlações. Então, se os mercados estão fechados na Ásia, se os mercados estão fechados na América, né, na América do Norte, no Canadá e nos Estados Unidos, se o USD-CAD estiver se movimentando, se esse ativo aqui, você estiver operando ele durante a madrugada, você na verdade vai estar operando algum tipo de correlação. Esse ativo ele vai estar se movimentando por causa do ien, por causa do USD, que a galera está fazendo algum tipo de movimento em relação ao USD e ien, alguma coisa do tipo, né? Então a correlação maior vai ser assim com o USD ien ou com o All-Day ien, enfim, vai ser todo um reflexo dos outros ativos, não vai ser porque realmente existe alguma coisa que fundamenta o movimento do USD-CAD, né? Porque no final das contas, tanto o mercado bancário americano quanto do canadense está fechado, você não tem as notícias saindo ainda, você não tem o mercado precificando essas notícias, então não faz sentido nenhum você operar esse tipo de ativo. E isso é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, né? Eu estou abrindo aqui para vocês, que é uma coisa que eu tento sempre explicar para os meus alunos também. Cara, você tem que saber quando você vai operar cada ativo. Não adianta você querer operar o USD e ien, não vamos falar do USD e ien, porque o USD e ien tem bastante volume, tem bastante liquidez. Não adianta você querer operar GBP-CHF, que é a Libra contra o Franco, ou seja, a Libra, Reino Unido, Londres, Franco, Suíça, né, Zurique. Cara, não adianta você querer operar isso aqui de madrugada, achando que o mercado vai disparar. Pode ser que dispare? Pode ser. Mas o mais normal, em dias comuns, em situações normais e não atípicas, é que
o mercado espere um pouco todo o sistema bancário, as bolsas de Londres, de Frankfurt e de Zurique abrirem para que você possa, enfim, ter algum tipo de movimento. Então você tem que tomar bastante cuidado com isso, saber quais ativos você vai operar. Isso é muito fácil, é só você ter bom senso, né? Você vê que horas são, existem ferramentas, eu vou deixar inclusive uma aí na descrição do vídeo para você visualizar quais os horários que, enfim, que o mercado abre em cada uma das praças financeiras, cada um dos mercados financeiros abre de acordo com o seu horário, com o horário né, do Brasil, o horário de onde você mora. Você pode colocar lá e usar essa ferramenta, é uma ferramenta legal. E eu acho que aí é que você vai saber, beleza, agora o mercado, tanto de Londres quanto dos Estados Unidos, está aberto. Beleza, então eu posso operar um pouco mais tranquilo. Né? E eu acho que a regra de ouro é a seguinte, cara, a Europa abriu, daqui a pouco os Estados Unidos abrem e é mais ou menos o momento que você vai ter de operações, né? Europa abriu, os Estados Unidos abre, e aí você tem a tarde dos Estados Unidos quando tudo está ganhando movimento e acabou. O mercado asiático, eu particularmente não gosto de operar. Tem gente que gosta, mas eu falo por mim, né? Eu não gosto de operar de madrugada, não gosto de operar a Ásia porque eu acho que o mercado fica um pouco sem força, um pouco sem volume. Porém, se você começar a observar o DI, o D New Zealand e esses ativos, você vai perceber que na parte da tarde agora, né, na Europa e Estados Unidos, os ativos eles ficam de lado para depois eles andarem. Outra coisa que você tem que tomar muito cuidado com os ativos de Forex são as correlações, né? Os ativos eles têm uma correlação muito forte, muitos ativos. Isso não quer dizer que necessariamente quando um sobe o outro cai ou quando um sobe o outro sobe também. Né? A gente teve um movimento, por exemplo, no Euro-Yen e no USD-Yen na sexta-feira que mostra isso. Enquanto o Euro-Yen acumulou, e você está vendo aqui o final do dia da sexta-feira, né? O USD-Yen despencou. Então, deixa eu pegar até um movimento um pouco mais amplo. Se você pegar aqui, ó, da 1 da tarde em diante, o mercado se movimentou quantos pontos? Tem aqui um movimento de 478 pontos, 500 pontos. Enquanto no mesmo período, o USD-Yen despencou 1.200 pontos. Então, andou, 2,5 vezes, quase 3 vezes aí, um pouco mais de 2,5 vezes, né? Quase 3 vezes mesmo o movimento do USD-Yen. Então, muita gente olhar e falar, cara, se o Euro-Yen, se o USD-Yen tá caindo, vou sair vendido no Euro-Yen porque ele vai cair também. Não necessariamente é assim. Você percebe que até os movimentos, aqui os rompimentos, eles não foram tão grandes, né? Então, não porque porque os ativos eles têm correlação, eles vão dar exatamente igual, eles não são o mesmo ativo, né? Então, tome muito cuidado com isso. Cada ativo vai se comportar de uma determinada forma. Então, o que eu acho que você deve entender? Que quando as oportunidades surgem ao mesmo tempo, provavelmente esses ativos têm alguma correlação. Quando os ativos eles têm você está olhando um par aqui de moedas, e aí você está percebendo que GBP-USD e Euro-GBP, você vai perceber que eles têm uma correlação muito forte, eles andam um pouco inverso. Então, quando um sobe, normalmente o outro está caindo. Mas por quê? Porque você está vendo uma relação da Libra. Então, GBP, USD, Euro, GBP. Então, no final das contas, o que você está vendo aqui? Ó? Não sei se você percebe isso. GBP, GBP. No final das contas, muito do que você vai estar vendo é o comportamento do Euro-USD também. É por isso que a gente chama dos ativos de cross. Né? Então, enfim, são questões um pouco mais técnicas no mercado de Forex, mas o que você tem que entender é que existe uma correlação óbvia. Por quê? Porque você está vendo a Libra. Então, vamos imaginar, a Libra, o GBP e o USD começa a despencar. A tendência é que o Euro-GBP, então isso quer dizer o quê? Se a Libra-dólar está caindo, quer dizer que você precisa de menos dólares para comprar. Está caindo, você precisa de menos dólares para comprar uma libra. Então antes você precisava de $1,23, agora você precisa de $1,22. Então você precisa de menos dólares para comprar uma libra. Sendo assim, o dólar está se valorizando
Você tem uma valorização do dólar e uma queda na libra, certo? O dólar está valendo mais em relação à libra. É bem simples isso. Se o mercado está caindo, quer dizer que a libra está se desvalorizando, né? Ela está valendo menos em relação ao dólar. Quando você observa isso, por o GBP USD ser um dos ativos mais negociados do mundo, tal, é bem provável que o euro GBP esteja subindo. Então é bem provável que, como a libra está se desvalorizando em relação ao dólar, o euro esteja se valorizando em relação à libra. Então você precisa de mais libras para comprar um euro, né? Então, ao invés de 0,91, você vai precisar de 0,92, sei lá. Mas isso não necessariamente vai ser verdade em muitos casos, mas não necessariamente é uma verdade absoluta. Entende? Por quê? Porque pode ser que tudo que você esteja vendo é um movimento do dólar, não um movimento da libra. Pode ser que você esteja simplesmente vendo uma valorização do dólar no mundo inteiro. Então pode ser que o euro USD esteja caindo, pode ser que o GBP USD esteja caindo, pode ser que o USD Yen esteja subindo, o USD CAD esteja subindo, o AUD USD esteja caindo e o USD franco esteja subindo. Por quê? Porque o dólar está se valorizando em relação a todas as moedas. Está todo mundo, por algum motivo que eu não sei qual, sei lá, o Trump resolveu que vai subir a taxa de juros. O Fed, né? Não o Trump, porque o Trump não decide isso, mas o Banco Central americano resolveu que vai subir a taxa de juros. Todo mundo corre para o dólar. E aí, né, você tem lá essa alta do dólar e aí todo mundo começa a correr e fala, pô, beleza, vou comprar dólar. E, cara, não necessariamente pode ser uma coisa que movimente o euro GBP, entendeu? E esse ativo aqui pode ficar sem movimentar para lado nenhum. Então, você tem que saber que existem essas correlações, mas não achar que, bom, porque um vai andar, o outro também vai. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que também é muito importante, quando existem correlações, a tendência é que você veja duas operações acontecendo, ou duas oportunidades surgindo bem próximas. Então, vamos imaginar. Você está olhando aqui o mercado, você fala, é hora de vender. Vou colocar uma linha aqui vertical para a gente saber onde que é o ponto. É hora de vender GBP AUD. Sei lá, você percebeu que o mercado está rompendo esse ponto, que o mercado está em tendência de queda e vai continuar caindo. Aí você vende. Legal? Você faz uma venda aqui. E aí você percebe a mesma oportunidade rolando no GBP New Zealand. Que aqui a gente foi pego, né, pelo fator não existe sempre a correlação. Mas vamos imaginar que a mesma oportunidade estivesse surgindo aqui, você também entra nessa oportunidade aqui de venda. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque você não está entrando em duas oportunidades. Você está duplicando o tamanho da sua operação. Porque essas duas oportunidades elas têm uma correlação muito forte. Então vamos imaginar que você entra ao mesmo tempo numa operação de euro. Deixa eu colocar o euro AUD aqui, porque o euro AUD pode ser que tenha um rompimento mais parecido. Legal. Então vamos imaginar que você entrou aqui no euro AUD e fala, vou vender euro AUD, parece ser uma boa oportunidade aqui, se saiu vendido. E ao mesmo tempo você está lá, né, analisando e fala, nossa, também tem uma oportunidade aqui no GBP AUD. Pô, peraí. Essa oportunidade, na verdade, que você está vendo, existe uma correlação muito forte. Não são duas oportunidades, é uma só. Né? Não são duas oportunidades. Então tome muito cuidado com isso. Muita gente confunde e eu acho que a forma mais fácil de você entender, eu vou deixar aí um link com ativos que tem alguma correlação. Você pode brincar um pouco, trabalhar com os filtros tal, e ver quais ativos que tem correlação, mas de maneira geral, a forma mais fácil de você limitar os seus riscos é você fazer o seguinte: nunca entre em duas operações simultâneas. Porque se você está vendo duas operações acontecendo ao mesmo tempo, é muito provável que esses dois ativos tenham algum tipo de correlação. Existem ativos que têm uma correlação que às vezes a gente não enxerga, porque não é uma correlação tão simples assim. Então isso pode acontecer. Então tome cuidado. Né? Tome cuidado para não entrar em uma operação, na verdade em duas operações, achando que você está diversificando seu risco. Bom, legal, estou vendo duas oportunidades, é a mesma oportunidade. Provavelmente você está analisando um único ativo
e entrando na valorização ou desvalorização desse ativo. A questão é que esse ativo está se valorizando ou desvalorizando contra outros dois ativos, que era o caso do EURALD aqui. O que você está vendo, basicamente, nos dois casos, é o AUD, né? É o AUD se valorizando. Então, você não está vendo uma desvalorização do euro. Não é que você está vendo, o euro está caindo. Não é necessariamente o euro que está caindo. É o AUD que está subindo. Por isso que você está vendo essa mesma oportunidade tanto no EURALD quanto no GBP-AUD. Está vendo como as duas oportunidades estão muito parecidas? Então, esses dois ativos aqui eles têm uma correlação muito forte. Então, é mais ou menos isso. Você tem que tomar cuidado, porque o que você está operando aqui nos dois casos, né, não são duas oportunidades. Você está operando apenas uma única oportunidade, que é a desvalorização, ou a valorização, desculpa, do AUD. Né, o AUD está ganhando força ali. Então, é isso. Você está precisando... Por que o AUD está ganhando força? Se o mercado está caindo, quer dizer que você precisa de menos dólares australianos para comprar. Você precisa de menos dólares australianos para comprar um GBP. Antes você precisava de 1,83. Agora você precisa de 1,81. Então o que isso quer dizer? Se eu preciso dar menos dólares australianos para comprar uma única libra, quer dizer que meu dólar australiano está valendo mais. Beleza? Às vezes essas coisas confundem um pouco, mas quando você vai raciocinando, você começa a entender. No começo eu também às vezes ficava, mas como assim está valorizando ou desvalorizando? Sempre pensa na primeira moeda. Pensa aqui, né, no GBP. Então se está caindo, quer dizer o quê? É simples, né? Se está caindo é o GBP que está desvalorizando. Se está subindo, o GBP está valorizando. Então primeiro você começa por esse raciocínio. E aí depois você vai para o próximo passo, que é, se o GBP está se desvalorizando, se o GBP está caindo e está valendo menos, por outro lado, o dólar australiano está se valorizando, porque ele está valendo mais em relação ao GBP. É sempre uma correlação, é sempre um par, né? São dois ativos que têm uma relação entre si. Beleza? Bom, eu acho que é isso. Seja sempre bem prudente ao selecionar os ativos, sempre saiba de cabeça qual é o spread, o spread médio, né? Então eu, por exemplo, já sei que o EURUSD tem um spread de no máximo 2 pontos, é uma coisa muito, muito baixa. O spread tem que ser baixo, porque o EURUSD, o spread ele é mais baixo. Por outro lado, eu sei que o GBP-AUD, né, hoje é feriado, mas ele já tem um spread um pouquinho mais alto. O GBP New Zealand vai ter o spread um pouquinho mais alto, então eu sempre estou vendo uma oportunidade ali. Eu já vou dar uma olhada no spread, porque eu sei que pode ter que exista um custo um pouco maior para entrar na minha operação, porque eu vou ter que comprar mais alto ou vou ter que vender um pouco mais baixo. Isso é por causa do mercado, não é uma questão da corretora, não é spread da corretora, é uma questão do mercado, porque não tem comprador ou vendedor suficiente ali, com bastante liquidez. Sempre saiba quais são os ativos que você está operando, se os mercados estão abertos. Sempre analise todas as notícias, todos os relatórios que tem para sair, saiba tudo que vai movimentar o mercado durante a semana. Você pode conseguir todas essas notícias no investing.com e vários outros sites que mostram esse tipo de conteúdo. É muito simples você saber o que vai acontecer durante a semana, pelo menos tudo que está sendo divulgado, e também é bem fácil você saber todos aqueles eventos que devem movimentar um pouco mais o mercado. Então, o que realmente o mercado vai estar olhando durante a semana, coisas que a gente não espera acontecem, mas a gente tem que estar preparado para tudo aquilo que é previsível e para tudo aquilo que é possível a gente saber que vai trazer um pouco mais de volatilidade. Então saiba tudo que vai ser divulgado, saiba quais são os principais movimentos, quais são os principais medos do mercado, quais são os principais fatores de otimismo, o que o mercado vai estar observando, quais são os possíveis movimentos em relação à taxa de juros, de tudo. Tente saber o máximo possível, assim você vai ficar mais preparado possível para operar. Beleza?
Não se esqueça de compartilhar aí comigo qual horário que você opera, para que eu saiba. Se você não é inscrito, como eu falei, se inscreva e ative as notificações. Deixe seus comentários, sugestões, dúvidas. Se você tiver alguma sugestão de algum vídeo, compartilhe aqui comigo. Vai ser um prazer criar novos conteúdos baseados no que vocês estão querendo assistir. E a gente se vê numa próxima. Fechou? Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Até. Tchau.